Né? É, por gentileza, está passando os slides? Vamos ver aqui. Sim, está passando. Está aparecendo o passando? slide certinho e está passando também, bem certinho. Então tá, vamos dar início, né? Agradeço primeiramente a Deus e agradeço a oportunidade que me deram de estar aqui no Conectar, de estar passando uma mensagem, né? E eu tenho estudado alguns tipos de mensagens, né? Eu fiquei pensando o que passar, o que falar, né? E decidi que o dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Cristo, né? As questões das mensagens dos três anjos. E amanhã e no domingo nós vamos estar falando sobre o matrimônio, a importância do matrimônio. Eu coloquei 2 dias que eu estudei mais maior, né? Então eu deixei 2 dias reservado para isso, né? Bom, vou dar início aqui. Quando Jesus voltará? Eu creio que é a pergunta que todos nós fazemos, né? Questionamos, né? As pessoas questionam essas questões, né? Vou estar lendo o primeiro texto aqui. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiará os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, fora provada a sua fé, como foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvesse ainda confiado na mão guiadora que com eles estivesse em sua experiência anterior, e teriam visto a salvação de Deus. Se todos que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de lustre seriam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados, a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Né? Interessante nesse primeiro texto aqui, irmão, fala claramente, né, que se após 1844 eles deram a primeira, a segunda mensagem, estava sendo introduzida a terceira mensagem angelical, se eles tivessem permanecido como um povo unido, Jesus, o mundo teria sido advertido, o quarto anjo viria, né, que é o caudais de luz, o Espírito Santo, a chuva serôdia teria sido derramado, e a obra teria sido concluída. Né? Mas, infelizmente, sabemos na história, né? Porque estamos aqui, né? Senão Jesus tinha voltado, nós nem teríamos nascidos, né? E sabemos claramente que ficou em torno de menos de uma dúzia de pessoas ficaram junto, né? Então não tinha como dar um alto clamor com poucas pessoas, né? Foi Ellen White, Tiago White, José Bates e outros ali, né? Ficaram unidos, né, na mensagem. A mensagem dos três anjos, ela tem 3 grandes vertentes, né? Vamos colocar 4, né? Que Jesus é o cabeça da mensagem e a coluna vertebral da mensagem, a coluna central ali da mensagem, né? Vamos colocar a medula óssea da mensagem, a mensagem de justificação pela fé. E nós temos também a mensagem de educação e temos a mensagem de saúde, que é o braço direito da mensagem. Então, Cristo é o cabeça, né? E temos as outras mensagens consequentemente, né? Interessante que, conforme Jesus Cristo ele não retornou, né? Mas ele continuou mandando mensagem para o seu povo, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a conferência de 1888 em Minneapolis e também a conferência que teve em 1897, que está no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, né? A mensagem são 3 livros, né? Eu tenho os livros aqui, né? Livros muito maravilhosos, né?
aconselho os irmãos a adquirirem e estar estudando. São a mensagem de 1893, a conferência de 95 e a de 97. Então, em Minneapolis, eu sei que a maioria de nós sabemos o que aconteceu, né? Mas é bom sempre relembrarmos, né? E alguns detalhes, às vezes, não entendemos, né? O Senhor enviou a mensagem especial ao seu povo, em Minneapolis, Minnesota, 17 de outubro a 4 de novembro de 1888. Os adventistas do sétimo dia realizaram memorável e controvertida Assembleia da Conferência Geral. 90 delegados, 85 estavam presentes na abertura da Assembleia e 5 chegaram em 26 de outubro, representando um quadro mundial de 26.968 mil membros. O evento mais importante daquela Assembleia foi a apresentação de um assunto vital, a mensagem da justiça pela fé, pelos dois jovens ministros, né? Wagner, né? E Jones, né? Relatores da revista, né? Em termos claros, o Espírito de Profecia pôs o selo de sua aprovação sobre essa mensagem. Assim escreveu a irmã White. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor mensagem preciosíssima a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essas mensagens devia pôr de maneira mais preeminentemente do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo, apresentando a justiça pela fé no Fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos. Então está em Testemunho para Ministro, né? No capítulo A Mensagem, página 91 e 92, né? Então nós vemos a sanção do Espírito Santo, o Espírito de Profecia, né? Através da irmã White, falando que é uma joia preciosíssima, né? A mensagem que nos dera o pastor Jones e Wagner é a mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. E aí daquela que professa crer na verdade, mas não reflete sobre outros osaios enviados por Deus, né? Está nos manuscritos, né? Página 15, né? Volume 15, página 92. Então a igreja naquela época, infelizmente, já estava, né, na condição de Laodiceia, né? Só um minutinho que eu vou pedir para a Aline abaixar o volume do som dela aqui, que está dando interferência para mim, né? O Aline, o que originou a mensagem? Ao aproximar-se a data da Assembleia da Conferência Geral a ser realizada em Minneapolis em 1888, Deus enviou à liderança adventista e ao povo testemunho específico que mostra a condição espiritual reinante na igreja e tornava a vinda da mensagem urgente necessidade, né? Escreve a irmã White, qual é a nossa condição neste tempo tremendo e solene? Ah, que grande orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, a frivolidade e as diversões, que desejo de supremacia. Todos esses pecados anuviaram a mente de tal modo que as coisas eternas não podem ser discernidas. Está na Review, né? De 1887. Morte espiritual acometeu o povo que deveria estar manifestando vida e zelo, pureza e consagração, pela mais ardorosa dedicação à causa da verdade. Os fatos concernentes à real condição do professo povo de Deus falam mais alto do que sua profissão e tornam evidente que algum poder o cortou o cabo que o mantinha ancorado na rocha eterna, e que está indo à deriva para o mar, sem mapa nem bússola. Então, era uma condição, né, espiritual que a igreja estava vivendo na época, né, uma morte espiritual. Imagine você ir para o alto mar sem um mapa e sem uma bússola, né? Provavelmente você vai se perder lá e vai morrer em alto mar, né?
O propósito da mensagem. A mensagem da justiça de Cristo, que inclui Isaías 58:1 e Apocalipse 3:18 a 19, foi confiada ao anjo de Apocalipse 18, a fim de realizar uma obra de reavivamento e reforma, sob a ministração do Espírito Santo, que o objetivo dessa mensagem era mediar o estado de apostasia da igreja e preparar um povo para a vinda do Senhor. Podemos verificar em vários testemunhos. Então, nós vemos o propósito da mensagem, reavivamento e reforma. E é a mesma questão de hoje, né? Reavivamento e reforma que é o necessário, né? E o propósito é o propósito determinado de Satanás e passar a visão de Jesus e levar os homens a olhar para o homem, e no homem confiar, e ser educados a esperar auxílio do homem. Por anos a igreja tem estado olhando para o homem, e dele muito esperando, mas sem olhar para Jesus, em quem se centraliza nossa esperança de vida eterna. Portanto, Deus deu a seus servos um testemunho que apresentava a verdade como está em Jesus, e que é a terceira mensagem angelical em linhas claras e distintas, né? Testemunho para ministro, página 93. Qual que era o problema que estava vendo ali e o problema que temos hoje? É a confiança no braço humano, no ser humano, né? Então, o homem, ele confia no homem, confia nos pastores, confia na liderança, acaba de uma forma ou outra colocando o homem como espelho, né? E tira a confiança em Deus. E é uma coisa que temos que lutar contra isso, né? Olharmos para Cristo, né? O autor e consumador da nossa fé. Então, o propósito de Satanás foi tirar Jesus e colocar o homem no lugar de Jesus, né? A mensagem do terceiro anjo deve atravessar a terra, despertar o povo e chamar a sua atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Outro anjo une a sua voz com o terceiro anjo, e a terra é iluminada com sua glória. Que estáis fazendo a fim de preparar-vos para esta obra? Deveis lembrar-vos de que esse anjo representa o povo que tem esta mensagem, e apresentar ao mundo. Está entre este povo, está na review, né? Essa questão de confiar no homem, nós vemos que a ciência da verdadeira educação, que faz parte da mensagem dos três anjos, creio que a maioria de nós não fomos educados na ciência da verdadeira educação, né? Então, nós necessitamos uma reeducação. E uma reeducação é bem difícil, né? Uma criança, quando ela é educada, nos princípios do Senhor, a vida dela é bem mais fácil, na questão espiritual, em todos os aspectos da vida, né? Nós vemos o exemplo de Jesus, o exemplo de João Batista, o exemplo de Daniel, de José, e nós temos que ser reeducados, né? Porque quando a falsa educação, ela nos leva a confiar nos professores, a confiar no homem, no braço humano, né? E a verdadeira educação nos leva a confiar em Cristo, né? Cristo direciona os seus homens para nos ensinar, para nos ajudar, mas a confiança está em Cristo e esses homens nos conduzem a Cristo, né? Essa é a grande diferença. Deus tem suscitado homens para atenderem às necessidades deste tempo, os quais clamarão em alta voz e não se deterão, que levantarão a sua voz como trombeta e anunciarão ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. A obra deles não é somente proclamar a lei, mas pregar a verdade para este tempo. O Senhor, justiça nossa. Então está na review, né, de 1889. Então a obra ali, né, anunciar ao povo as transgressões, né, e anunciar Jesus Cristo a justiça, não só a lei, né, mas Jesus Cristo a justiça é a unificação da lei e da graça, né? Essa é a obra desses homens que Deus tem levantado, né? Várias pessoas têm escrito para mim perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a terceira mensagem angélica. E eu tenho respondido, é a terceira mensagem angélica e com toda certeza. O profeta declara, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18:1. Brilho, glória e poder devem associar-se com a mensagem do terceiro anjo.
e onde quer que ela seja pregada, em demonstração do Espírito, haverá convicção. Como saberá qualquer de nossos irmãos o tempo em que essa luz virá ao povo de Deus? Nós, certamente, não vimos a luz que corresponde a essa descrição. Deus tem luz para seu povo, e todos quanto aceitarem reconhecerão a pecaminosidade de permanecer em estado de mornidão e aceitarão o conselho da testemunha verdadeira. Então, nós vemos claramente aqui que essa luz, que é a mensagem de 88, era ali o começo de Apocalipse 18, verso 1. Era o poder do Espírito Santo, era a chuva serôdia caindo ali, né? E que esse poder, essa chuva caindo ali, mostraria, né, a condição da mornidão do povo e levaria eles a um reavivamento e uma reforma, né? A pergunta da mais vital importância para esse tempo é: quem está do lado do Senhor? Quem se unirá ao anjo de Apocalipse 18:1 para proclamar a mensagem da verdade ao mundo? Quem receberá a luz que deve encher a terra com a sua glória? Os que apreciam a luz que possuem receberão mais luz. Luz crescente brilhará sobre as almas que se submeterem à enternecedora e subjugante graça de Cristo. Aqueles que amam a luz serão salvos dos enganos de Satanás. Se quisermos receber a luz do glorioso anjo que deve iluminar a terra com sua glória, devemos cuidar para que nossos corações estejam limpos, esvaziados do eu e orientados em direção ao céu, a fim de estarmos prontos para a chuva serôdia. Preparamos-nos para unir-nos na proclamação do anjo que há de iluminar a terra com a sua glória. Então, aqui está na revista, né, de 92. Então, nós vemos claramente aqui, novamente, essa luz, né? A chuva serôdia tem sido derramado gotas, né? Mas Deus quer derramar torrentes de água, que é uma luz crescente que vai brilhando. E nós temos que se esvaziar do eu, né? O nosso grande problema, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o eu, né? Então, as mensagens dos três anjos, a mensagem de saúde, de educação pela fé, ela nos mostra, estudando essas mensagens, e ela tem que deixar de ser teoria, ela tem que partir para a prática, para podermos estarmos aptos a receber a chuva serôdia, né? E tudo isso, logicamente, no poder de Deus, né? Como a mensagem foi recebida? Então, eles deram a mensagem ali, né, de 88, né? Não se pode dizer que a delegação da Conferência Geral e a maioria dos membros adventistas aceitaram em 1888 a mensagem de justificação pela fé. Entre os líderes do povo havia sérias diferenças de opinião. Arthur Daniels, em seu livro Cristo Justiça Nossa, página 43, afirma que jamais foi publicado um relatório completo sobre a apresentação e discussão da mensagem. Contudo, dos escritos de Ellen White, publicados depois da conferência, sabemos que a mensagem teve recepção bastante limitada, portanto, não ocorreu a obra de reavivamento e de reforma que se destinava a desarraigar as crescentes ervas daninhas da apostasia e restaurar a igreja ao favor de Deus. Como resultado, grande parte dos líderes e membros foram deixados andar por entre as centelhas que eles mesmos produziram. A irmã White, que apoiou a mensagem dos mensageiros, refere-se nesses termos a essa lamentável experiência em suas consequências. Era plano de Deus que os atalaias se levantassem e com vozes unidas apresentassem a mensagem definida, dando à trombeta o sonido certo, para que o povo todo ocupasse seu posto do dever, desempenhando a parte que lhes competia nesta grande obra. Então a forte e clara luz daquele outro anjo que desce do céu com grande poder teria enchido a terra com sua glória. São manuscritos, né? Volume 14, página 111. Quando manifestei a intenção de sair de Minneapolis, o anjo do Senhor prostou ao meu lado e disse: não faças isso. Deus tem uma obra para fazer neste lugar. O povo está repetindo a rebelião de Coré, Datã e Abirã. Tenho te colocado em tua devida posição, a qual os que não estão na luz não reconhecerão. Eles
Eles não darão ouvidos ao teu testemunho, mas eu estarei contigo. Minha graça e poder te sustentarão. Não é a ti que estão desprezando, mas aos mensageiros e a mensagem que enviei ao meu povo. Mostram desdém pela palavra do Senhor. Satanás cegou seus olhos e perverteu-lhes o juízo. E a menos que toda alma se arrependa de seu pecado, está em dependência não santificada, que insulta o Espírito de Deus, andarão em trevas. Removerei o seu castiçal de seu lugar, e não, a não ser que se arrependam e convertam para que eu sare. Então, são textos da Review, né, de 1890, né? Queira Deus que haja um despertamento religioso. Os anjos de Deus estão indo de igreja em igreja, cumprindo seu dever. E Cristo está batendo a porta de vosso coração, pedindo entrada. Mas os meios que Deus ideou a fim de despertar a igreja para a intuição de sua pobreza espiritual não foram tomados em consideração. Ouviram a voz da testemunha verdadeira em reprovação, mas não obedeceram a ela. Os homens escolheram seguir o seu próprio caminho em vez do caminho de Deus, porque não havia crucificado o eu. Desse modo, a luz produziu bem pouco efeito na mente e no coração. Testemunho, volume 5, né? Faz quase 2 anos que estamos insistindo com o povo para que se levante e aceite a luz e a verdade concernente à justiça de Cristo. Mas eles não sabem se deve vir ou não para se apoderarem dessa preciosa verdade. Estão limitados por suas próprias ideias, não permitindo a entrada do Salvador. Muito triste, né, irmãos, ler esses relatos, né? Desde o tempo da reunião em Minneapolis, venho observando o estado da igreja laodiceana. Como nunca antes, tenho ouvido a reprovação divina proferida contra os que se sentem bem satisfeitos, os que não reconhecem sua miséria espiritual. Sinto-me triste ao pensar como durante longos anos tem havido rebaixamento da norma. Foi-me mostrado que bem poucos compreendem a constante presença do divino observador que declara: conheço as tuas obras, pela condescendência com o pecado. Muitos perderam o favor de Deus, representaram mal a Jesus, esqueceram de sua presença, olvidaram-se de que estão vivendo à sua vista, e dessa maneira acrescentaram um mal ao outro. Todos esses são virgens loucas. A razão por que as igrejas estão fracas, doentes e moribundas é que o inimigo exerceu influência desanimadora sobre as almas trementes. Ele tem procurado levá-las a perder de vista Jesus, o Consolador, aquele que os reprova, adverte e a demonstra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. A influência resultante da resistência à luz e à verdade em Minneapolis tendeu a invalidar a luz que Deus comunicou ao seu povo através dos testemunhos, né? Em manuscritos, né, volume 15. Em vez de levar o mundo a prestar obediência à lei de Deus, a igreja está se unindo cada vez mais intimamente com o mundo. Na transgressão, diariamente a igreja está convertendo-se ao mundo. Então, infelizmente, irmão, naquela época já estava havendo essa união com o mundo. Imagine hoje, né? Imagine hoje. Tanto como o mundo está. Na realidade, a igreja já se converteu ao mundo, né? Infelizmente. Se a igreja que estava firmemente retrocedendo para o Egito, falando que a igreja está retrocedendo para o Egito, né? Tá no Serviço Cristão, página 39. Tivesse de fato aceitado a mensagem de Cristo, justiça nossa, teria feito uma volta em U, né? Em seu itinerário, e estaria agora movendo-se em direção oposta, com Cristo para Canaã celestial. E não teria sido acusada em 1903 de haver se tornado prostituta. Testemunhos Seletos, volume 3, página 254. Nem se tornado um coito de toda ave imunda e aborrecível. Testemunho para o ministro 265. Em resultado de sua progressiva união com o mundo, em 1903, o Espírito de Profecia fez esta alarmante declaração acerca da condição desenvolvida na igreja. Porque a tão pálida percepção da verdadeira condição espiritual da igreja, quem pode sinceramente dizer: nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu vi
nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça. Tirando-as, pôs a descoberto a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele, então, não vê como eles pretensiosamente cobriram o seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel, Isaías 2, verso 21. A casa de meu pai é feita casa de venda, um lugar de onde partiram a presença e a glória divina. Por este motivo é que há fraqueza e falta de força. Testemunho Celeste, volume 3. Irmão, é um texto bem chocante, né? Eu, assim, quando eu li, eu fiquei bem chocado, que a presença divina se retira do povo de Deus quando ele aceita o mundo, quando ele aceita ser um mundano. Vestes mundana, comida mundana, fala mundana. Quando ele se associa ao mundo para poder ganhar membros para a igreja, ele está perdendo a presença divina. E perdendo a presença divina, nós perdemos tudo, né? Escolha fatal e suas consequências. Deus pôs diante da igreja adventista duas possibilidades: aceitar a mensagem da justiça de Cristo e ser transformada e tornar-se finalmente igreja triunfante, ou rejeitar a mensagem e, em resultado, tornar-se as igrejas populares, iguais às igrejas populares. Se a igreja aceitasse a mensagem de 1188, a qual requereria reavivamento e reforma, se a igreja se revestisse do manto da justiça de Cristo, deixando toda aliança com o mundo, raiaria para ela o amanhecer de um dia brilhante e glorioso. As promessas de Deus a ela feitas serão sempre firmes. Se a igreja agisse contrariamente à luz celestial, permitindo que a apostasia crescesse e assumisse o controle, caso não se manifeste a mais diligente vigilância no grande coração da obra, no sentido de proteger os interesses da causa, a igreja se tornará tão corrupta como as igrejas de outras denominações. Textos muito tristes, né? Infelizmente. Alguns reavivamentos, né? Após a sessão da Conferência Geral em Minneapolis, em 1878, a irmã White viajou com os irmãos Jones e Wagner de lugar em lugar, participando na apresentação da mensagem que era acompanhada pelo poder de Deus. Em todas as reuniões, desde a Assembleia Geral, almas têm ansiosamente aceitado a preciosa mensagem da justiça de Cristo. Damos graças a Deus por existirem almas que reconhecem estar em necessidade de algo que não possuem: o ouro da fé e amor, as vestes brancas da justiça de Cristo e o colírio do discernimento espiritual. Temos visto almas tornarem do pecado para a justiça. Temos visto a fé renascer no coração dos contritos. Então, naquela época, desculpa, pausa. Naquela época nós vemos que alguns grupos, né, algumas igrejas, algumas pessoas aceitaram a mensagem, foram feitos ali alguns reavivamentos, né? Esses reavivamentos individuais ou locais, contudo, não beneficiaram a liderança adventista, nem o povo em geral. A igreja como um todo continuou escorregando cada vez mais para a apostasia. Isso é claramente revelado nos escritos de Ellen White, que testifica no fim do século XIX e início do século XX. Por toda parte vemos os que receberam muita luz e conhecimento, escolhendo deliberadamente o mal em lugar do bem, não fazendo tentativa alguma para reformar-se, vão se tornando piores mais e mais. Então, quando nós rejeitamos as mensagens de Deus, automaticamente nós vamos tornando cada vez piores, né, no nosso caráter, né? Bom, aí chegamos agora na conferência de 1897. O pastor Jones, ele fala algumas questões que estavam já vivenciando na época, né? Da algumas apostasias que estavam entrando na igreja. Então, é importantíssimo, meus irmãos, a gente conhecer a história da nossa igreja, né? Conhecermos a história para não sermos enganados, né? Separados de Babilônia e do Egito. O Boletim da Associação Geral de 15 de março de 1897, página 365,
274, livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Traz um artigo sobre a série controversa pergunta, que já naquela época era formulada entre o povo do advento. Devem os adventistas tomar parte na política e na guerra? Sob o título Separados de Babilônia e do Egito. Jones discute a questão, reproduzimos. Reproduzimos abaixo os trechos mais importantes desse artigo. Recomendamos, porém, a leitura do artigo completo, que é o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, né? De 97. É precisamente nessa mensagem do terceiro anjo e através dela que Deus pretende estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna. Nesse caso, como é certo que Deus estabelece o cristianismo sobre uma base eterna na mensagem do terceiro anjo, também é certo que o cristianismo não se relaciona com as coisas comuns nesta terra. Estará ligado apenas com Deus e apenas com a sua eterna palavra, iluminado por seu eterno espírito, ensinado por aquele cujas saídas são desde os dias da eternidade, e assim será conduzido pelo Deus infinito, que pode governá-lo e protegê-lo com com braços eternos. Eu sei, e vós sabeis, que existe entre nós irmãos que acham não estar isso correto. Faz 2 anos que isso foi pregado e publicado no boletim. Muitos, porém, não o aceitaram na ocasião. Ainda hoje, alguns não aceitaram, julgam que isso é completamente errado. Mas na última assembleia da Conferência Geral, foram nos lidos, desculpem-nos, 2 testemunhos escritos especialmente para essa assembleia. Vou tomar mais um pouquinho de água. Um deles vi que foi publicado no Boletim 4, né? O outro ainda não foi impresso, mas creio que será publicado brevemente. Reprovando os adventistas do sétimo dia pelo seu envolvimento em assuntos políticos. Para dar uma ideia do conteúdo, transcreva um trecho. O Senhor Jesus está decepcionado com seu povo. Ele é o capitão sob cuja bandeira eles devem marchar em fila. Eles não devem empregar tempo, sabedoria nem energia para participar em partidos políticos. Os homens estão sendo agitados por intensa atividade vinda de baixo. Mas os filhos e filhas de Deus não devem empregar sua influência nesta rivalidade política. Que tipo de espírito se apodera de nosso povo quando aqueles que creem na terceira mensagem angélica, a última mensagem de misericórdia ao mundo, e que se dizem irmãos na mesma fé, aparece usando distintivos de partidos políticos opostos, que proclamam sentimentos opostos e declaram opinião divididas. A outra coisa que precisamos considerar, se tomarmos parte em negócios e discussões políticas, diferentes pessoas tomarão diferentes posições em partidos políticos opostos, proclamando sentimentos opostos e declarando opiniões divididas, enquanto professam ser irmãos. Qual é o último passo no mundo político? A guerra, naturalmente. Nesse caso, o que está na política, no princípio, a mesma coisa que está nela, no fim, a guerra. E esse é seu espírito do começo ao fim. Podem, irmãos, em Cristo, que são um em Cristo, empenhar-se em algo que os leve a dividir-se em espírito de antagonismo? Podem, não. Não podem fazer isso e ao mesmo tempo permanecer em Cristo. O povo de Deus não deve, aí já uns textos do Espírito de Profecia, né? O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem quando investidos desses cargos. Rogo aos irmãos designados para educar, que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte ou ligar vossos interesses com qualquer partido político, dar o vosso voto com eles ou por eles. Os que ocupam o lugar de educadores, de pastores, de colaboradores de Deus, em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Deus pede-lhes que permaneçam como um povo separado e peculiar.
Leio agora outro trecho impresso da revista, né? De 1856. Então, o pastor John está ali, está no livro, né, relatando, e ele vai ler um trecho de um anúncio que foi colocado na revista nessa data, né, de 1856, né? Concede-vos, porventura, o evangelho de Jesus, o direito de usar da espada, de aparelhar-vos com armas carnais, de empregar a espada para fazer provisão para a vossa própria casa, para livrar o oprimido do poder do opressor, de transgredir o sexto mandamento de Deus que diz: não matarás. Jesus nos ensinou: amai vossos inimigos. Achai que vós, como cristãos que viveis sob o Evangelho, tendes permissão da Bíblia para envolver-se em querelas políticas de qualquer espécie? Seja, seja legislando ou executando as leis do governo humano. Se assim pensais, creio que estáis cometendo grande erro. Isso foi o que a denominação disse em 1864. Apresentaram isso ao governo dos Estados Unidos como uma evidência de que não criam na guerra, de que não podiam portar armas e de que, se fossem convocados, não lutariam. O governo dos Estados Unidos enviou seus representantes e tomou providência para que servissem em hospitais, onde podiam fazer a obra como ministros do Evangelho, cuidando dos doentes e apresentando a salvação aos moribundos. Se as coisas agora devem ser invertidas, devemos comparecer honestamente perante o governo e declarar que mudamos de parecer. Então, aqui é o pastor Jonas comentando, né, se as coisas mudaram, nós temos que falar para o governo americano que nós mudamos o nosso parecer. No caso, a Associação Geral para todos os membros da Igreja Adventista no mundo inteiro, né? Posição original, não participação. Mais de 100 anos atrás, quando tivemos que enfrentar a questão de pegarem armas ou não, especialmente em tempos de guerra, os adventistas, agindo em conformidade com os requisitos da lei de Deus, decidiram: somos obrigados a recusar-nos a participar de todo o ato de guerra e derramamento de sangue. Relatório da Terceira Assembleia Anual da Conferência Geral dos Adventistas, né? A posição adventista original, não participante, tinha o selo da aprovação de Deus, estava em harmonia com a Bíblia. Então, aqui tem uns textos, né, que falando que está em harmonia com a palavra de Deus, né? Vários textos mostrando, né, que não se intrometemos em políticas e em questões de guerra, né? E com o espírito de profecia, a irmã White escreveu durante a Guerra Civil Americana, né? Então, vamos ver o que ela escreveu durante a Guerra Civil Americana. Foi-me mostrado que o povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, não deve empenhar-se nesta guerra complicada. Por que não? Porque isso se opõe a cada princípio de sua fé. No exército, eles não podem obedecer à verdade e, ao mesmo tempo, obedecer às exigências de seus comandantes. Está no Testemunho, volume 1, página 361. Guerra e derramamento de sangue, de acordo com o espírito de profecia, é um desprezo à lei de Deus. Está nos comentários adventistas, né? Volume 7, página 974. Então, nós vemos aqui que no exército não tem como você guardar o sábado. Você é um soldado convocado, você vai ter que fazer as manobras militares, ou quando está em guerra, não tem como você dar uma pausa, né? Para poder guardar o sábado, né? Então, você quebra o quarto mandamento e você quebra o sétimo mandamento, que você vai estar ali tirando a vida das pessoas, né? As nações do mundo estão ávidas por entrar em conflito. Havia ela escrita em 1900, mas estão sendo detidas pelos 4 anjos. Quando esse poder repressor for removido, virá um tempo de dificuldade e angústia. A irmã White escreveu o livro Testemunho para a Igreja, volume 9, durante um período de 5 anos, desde 1904 a 1909. Profundamente impressionada com as cenas contempladas em visão, ela começou o primeiro capítulo desse livro com uma nota de advertência. Vivemos nos tempos do fim. Os sinais dos tempos a cumprir-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima. Pragas e juízos estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus.
As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Essas coisas aprenunciam a proximidade de acontecimentos da maior magnitude. A instrumentalidade do mal estão se conjugando e consolidando, estão se fortalecendo para a última grande crise. O estado de todas as coisas do mundo mostra que temos justamente diante de nós tempos trabalhosos. Os jornais diários estão repletos de inícios de terrível conflito iminente. Então, ela escreveu ali, irmãos, não havia acontecido ainda a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial ali em torno de 1914 e a Segunda Guerra Mundial no seu início em torno de 1939, 1940. Essas duas guerras ceifaram milhões e milhões de vidas, e Deus relatou para ela que aconteceria essas guerras. E hoje não é diferente, continua, né? Hoje nós temos a guerra ali da Rússia contra a Ucrânia, nós temos a guerra ali de Israel contra o Hamas, o Líbano, consequentemente o Irã também. E nós temos rumores também, irmãos, de a China estar querendo tomar Taiwan. Taiwan era uma ilha que pertencia à China, mas foram divididas, os moradores lá são chineses, e a China quer de volta essa ilha, né? Mas essa ilha, ela tem a proteção dos americanos, né? Então, irmão, provavelmente, se isso realmente se concretizar, a China atacar Taiwan, os Estados Unidos vão entrar na guerra e provavelmente teremos a Terceira Guerra Mundial. Infelizmente, né? Mas Deus já havia mostrado, né, para Ellen White essas guerras, essas calamidades, né? E nós, como filhos de Deus, não devemos participar dessas guerras. Né? George Knight é um grande historiador da Igreja Adventista, né? Escreveu alguns livros e ele escreveu essa meditação, né? Mas o recrutamento compulsório cessou, a divulgação também, e o adventismo negligenciou o assunto, esquecendo por fim sua história. Desde 2007, o Exército dos Estados Unidos contava com cerca de 7.500 adventistas voluntários, quase todos, com exceção dos capelões, servindo como combatentes. Às vezes, a igreja perde sua história de vista e precisa lembrar o que ela representa. Isso também acontece com nossa vida pessoal. Que Deus nos conceda a força de vontade necessária para passar por esse processo com honestidade. Então, a página 180 dessa meditação, George Knight, ele é bem claro em falar que a igreja abriu mão, mais um princípio correto, que está na palavra de Deus, que é baseado nos 10 mandamentos. Toda reforma, ela é baseada nas leis de Deus. Todo reavamento e reforma são baseados na lei de Deus. E a igreja adventista, infelizmente, hoje em dia, ela permite, né, os seus membros irem participarem do exército, irem para as guerras, serem policiais, andarem armados. Mas na época, na história da igreja na época, um membro da igreja, quando ele voluntariamente se alistasse no exército, ele era excluído da igreja. Era um princípio que a igreja tinha, que está contido na palavra de Deus, né? Esses assuntos de política, né, nós vemos também alguns adventistas na política. Eu me lembro até um fato lá em São Paulo, eles levaram José Serra para dentro da igreja do Alvorada, lá no Capão Redondo, e o José Serra foi para dentro da igreja, foi no púlpito e pediu votos. Então nós vemos a união da igreja com as coisas do mundo, e Deus quer um povo separado das coisas do mundo. Infelizmente, é essa a condição que estamos vivenciando. Um texto aqui que fala: o governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e a abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não atentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder.
Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Então nós vemos, irmão, quando eu estudei esses livros, A Mensagem dos Três Anjos, tenho buscado, né, infelizmente, nós não tínhamos os materiais, né, não, agora está sendo traduzido, alguns a gente consegue até baixar e colocar no Google Tradutor lá e traduzir, fazer apostilas e estudar os materiais, mas muitos anos eu sou adventista, eu conheço a mensagem adventista, tem 36 anos, com 15 anos, em 1988 eu fui batizado, e a gente tínhamos poucos materiais, né? Tínhamos ali o grande conflito, Desato às Nações, mas nós não conhecíamos as mensagens de saúde, a mensagem de educação, e foram vindo as mensagens, né? E nós passamos a conhecê-las. E ultimamente Deus, graças a Deus, Deus tem dado enxurrada de material sobre a mensagem de justificação pela fé, né? E o pastor Jones, ele escreveu livros sobre liberdade religiosa, ele escreveu livros sobre essas questões de guerra, e quando a gente passa a estudá-los com o poder de Deus, com o Espírito Santo, nós somos direcionados e começamos a compreender o que é certo e o que é errado. Né? Então eu fiquei chocado quando eu vi que eu não podia participar das questões políticas, né? Que eu cheguei a participar, né? Falando, votando, e falando para as pessoas votarem, e essas coisas, e também eu achava que se algum país invadisse o Brasil, eu podia defender minha vida, podia ir para a guerra, e quando vem essas coisas assim, irmão, nos choca, eu fiquei bem chocado, né, e eu não sei se os irmãos também estão chocados com esses textos, né, mas a mensagem de justificação pela fé, a mensagem de 1844, a mensagem dos três anjos, e depois 1888, é Deus fazendo de tudo para nos tirar dessa terra. Então a gente tem que quebrar todo o nosso vínculo com as coisas do mundo. E as pessoas vão nos chamar de esquisito, porque não votamos, porque não vamos para a guerra, porque não temos armas, porque educamos nossos filhos diferente. As pessoas vão nos chamar de esquisito, isso vai ser natural, né? Mas que nós venhamos ficar do lado de Deus, né? Esse é o mais importante, né? Que Deus abençoe a todos. Agradeço. Vamos fazer uma oração final? Vou me ajoelhar aqui. Senhor nosso Deus, te agradecemos por estudar a sua santa palavra. Por favor, Senhor, nos conceda o Espírito Santo, nos capacita, Senhor, a aceitar a mensagem e a guardar suas santas verdades. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.